Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pelo Facebook, que possamos nos sentir todos muito bem-vindos. Obrigada pela acolhida, pelo convite carinhoso, é sempre muito bom estar aqui. Então, na noite de hoje, nós vamos refletir juntos sobre lei de adoração. Mas, afinal, o que é uma lei de adoração? Será que nós já adoramos algo? Temos consciência disso? No nosso dia a dia, aonde quer que nós vamos com várias ideias e pensamentos. E muitas vezes nós sempre repetimos ele. Será que isso faz parte da lei de adoração? Será que é um hábito constante e eu não percebo? Então vamos entender mais o que é isso. A lei de adoração, ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo quando fala sobre a moral, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e nós vamos entender. Vamos buscar lá no Evangelho a definição de adoração, para entender essa adoração, que ela realmente significa. A passagem que eu peguei, está no Evangelho de Jerusalém, em João 4, 23, 24. E aí João vai nos dizer, mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Essa passagem é muito forte e significativa para nós. Nós vamos ao longo da noite refletir sobre aquilo que o Livro dos Espíritos nos traz, o que Kardec fala sobre a lei de adoração, e vamos fundamentar essa passagem que está no Evangelho, essa fala de João. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Na abertura foi dito que o silêncio é uma prece. Está escrito aqui na frente da tribuna. O silêncio é uma prece. Que é no silêncio que nós encontramos Deus. Que é necessário orar com o coração. Será que isso está escrito ali? Nós vamos ver que sim. Quando a gente vai tirando o espírito da letra e compreendendo o Evangelho em sua essência, o que Jesus nos convidou a fazer, nós vamos ver que ele está nos dizendo isso. Então vamos um pouco mais. Só quero que vocês guardem essa primeira frase logo de início. Mas vem a hora e é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É agora, nesse exato momento, para que a gente não perca tempo. Nós podemos adorar a todo instante. E nós vamos compreender como é que isso funciona a todo instante. Qual o objetivo da adoração? No Livro dos Espíritos, a partir da questão 649, vai falar sobre a lei de adoração. Vai falar também sobre essa adoração prática, sobre a adoração através de contemplação, se ela realmente é útil e eficaz, como nós devemos adorar e para quem adorar. Então vai nos dizer a questão, em que consiste essa adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então vimos que de fato é através do pensamento que nós adoramos a Deus, que nós conversamos com o Pai. E aqui nós já podemos fazer uma reflexão trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, para o nosso agora. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como que está a nossa fidelidade com o Pai? Para adorá-lo, requer pensamento. Falei há pouco que nós vamos analisar se nós realmente estamos adorando a pessoa certa. Como é que está o nosso pensamento ao longo do dia? A nossa constância. Não é preciso muito para conversar com o Pai, para esse relacionamento, mas é necessário querer.
É necessário vontade. É necessário estreitar esses laços e entender que nós somos filhos desse Pai e que Ele nos ama e que não há uma distância e uma barreira, que Ele está conosco a todo momento. É necessário que nós nos aproximemos dele, porque Ele está conosco. Não tenhamos dúvida. Por isso que nós podemos adorá-lo pelo pensamento, a qualquer instante, a qualquer momento. Hoje, ao longo do dia, quantas vezes nós pensamos em Deus? Nós o adoramos. Nós conversamos com Ele. E vejamos, vamos ver nas próximas questões, que não é necessário nada extraordinário, uma oração grandiosa, algo ritualístico. É um pensamento, é uma conversa com o nosso Pai, com alguém que nos ama e com alguém que nós amamos. Um simples, oi Senhor, eu estou aqui, olha por mim. Obrigada Senhor, deu certo. É uma conversa com o Pai, como você conversaria com um amigo. Você não precisa de grandes coisas para conversar com um amigo. A gente usa até frases curtas, né? Beleza, deu certo, estou aqui, cheguei, estou indo. Nós vamos estreitando e não colocando como um pai tão distante de nós e inacessível. Ele não é inacessível. Ele está aqui. E é necessário que nós mudemos o nosso posicionamento para com Ele, para senti-lo mais próximo de nós. Então, sentimento inato esse de adoração em nós. Ele está, por mais que a gente não perceba ou não tenha consciência, ele é inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Então, diante da dificuldade, diante da aflição, diante de um susto, a gente fala, graças a Deus. Oh, meu Deus. E é natural, a gente nem pensa. E isso é esse sentimento inato de que tem algo maior que nós. Até mesmo aquele que não acredita em Deus. Às vezes é ateu e fala, não acredito em Deus, graças a Deus. Né? É um sentimento inato, porque Deus, a lei de Deus está na nossa consciência. Você acreditando ou não nele, as leis dele estão na consciência. Ele o criou. Então, esse sentimento inato, por mais que a gente não compreende, ele aflora em nós em vários momentos. E isso vai nos dizer a espiritualidade que esse tipo de adoração vem de muito tempo atrás. As tribos antigas faziam, e aí ele diz para nós, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Então os antigos tinham o Deus Trovão, o Deus Chuva, o Deus Sol, o Deus Mar. Então eles davam outras denominações, né? Agradecendo a colheita que tinha, agradecendo aquela chuva diante de tempos áridos. Mas eles já sabiam da sua pequenez, pequeninos que somos, ainda crianças, diante desse Pai amoroso, e agradeciam a esse ser maior. Podiam não saber o nome, mas agradeciam. Então, por isso que a espiritualidade nos diz que é inato em nós. E se é inato, nós precisamos aflorar esse sentimento, para que ele não surja somente em momentos de desafio, momento de susto, momento de e agora o que eu faço? Para que ele seja constante, para que ele faça parte do nosso dia 24 horas. Se é o pensamento, se Deus está conosco e nós precisamos senti-lo e estar com Ele também, é possível que eu esteja com Ele 24 horas e sinta Ele 24 horas comigo? O que vocês acham? É possível? Por que muitas vezes a gente se sente sozinho, aflito? É por isso que Jesus nos convida a essa reflexão. É por isso que ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Somos espíritos, amigos. Espíritos imortais. Nós só estamos aqui respirando esse ar delicioso desse verde aqui em volta, graças a Ele. Graças à benesse de Deus. Não seríamos nada sem Ele. Não somos.
Tudo que fazemos é graças a Ele. Então, esse entendimento, essa compreensão e principalmente esse sentir Deus, é necessário que nós possamos expandir e deixar aflorar em nós. Para entender a beleza da vida, a beleza dessa encarnação. Porque está em nós, mas às vezes fica apagadinho. Esse relacionamento fica estranho. E é preciso que esse relacionamento fique forte, constante. A nossa fidelidade para com o Pai. Será que precisa de manifestações exteriores, de cultos exteriores para adorar a Deus? Porque às vezes a gente faz. E será que isso é válido? Será que é necessário? Vai nos dizer os Espíritos que nós precisamos olhar isso com a intenção. Qual é a intenção dessa atitude, desse ato? Cada credo vai ter o seu jeito de adorar a Deus. E todas são muito bem-vindas se nós olharmos a intenção. Mas pode ser feito? Até pode, mas não é necessário. Vai nos dizer os Espíritos que a adoração verdadeira é aquela que vem do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Isso está na questão 653 do Livro dos Espíritos. Está no Evangelho também. E eu vou repetir. A verdadeira adoração é a que vem de coração. Em todas, não é em uma ou outra, é em todas as nossas ações. Tudo que nós fizemos hoje, desde que nós acordamos até agora, nós estamos adorando a Deus. Cada um do seu jeitinho, um relacionamento às vezes mais estreito, sentindo essa presença, e outros não. Lembrai-vos de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. O Pai conhece a cada um de nós pelo nome. Ele conhece a nossa intimidade. Ele sabe o que cada um aqui está vivenciando. Jesus nos disse que nenhuma ovelha se perderia, porque o Pai conhece a cada um. Então ele sabe o que se passa aqui dentro, em nós. Por isso que a verdadeira adoração é aquela que a gente faz do coração. Quando nós fazemos da boca para fora, quando nós fazemos da nossa oração um petitório, só por fazer, ou nós fazemos aquilo maquinalmente, e aí depois nós ousamos dizer que Deus não nos atendeu, que não foi feita a minha vontade e não a de Deus, não é? Nós estamos esquecendo disso, que Ele conhece a cada um de nós. Então Ele sabe o que realmente nós necessitamos. E crianças que somos, pedimos coisas que não precisamos. Coisas que poderiam atrapalhar, complicar a nossa encarnação. E o Pai só nos dá aquilo que a gente realmente necessita. Para nós ainda é muito difícil ter essa compreensão muitas vezes. Porque nós ainda somos egoístas, vaidosos, ainda temos aquele, eu, depois os meus, depois o outro. E por mais que na oração do Pai Nosso nós falamos, seja feita, Pai, a tua vontade, às vezes a gente fala e não reflete sobre isso. Porque sim, que seja feita a vontade de Deus, Ele nos conhece pelo nome, Ele conhece a nossa intimidade, Ele sabe o que a gente realmente precisa. Ele está aqui por nós e para nós. Jesus ensinou todo aquele ensinamento maravilhoso, é o nosso modelo e guia para que a gente possa chegar e compreender o Pai. Mas na hora do desafio, na hora da dor, na hora da prova, muitas vezes nós esquecemos. A cabeça até sabe, mas o coração às vezes esquece.
E é importante que a gente relembre, porque essa lei do Pai está na nossa consciência. Ela está em nós. Para que a gente possa compreender a Deus e os seus desígnios desde já. Diz o Livro dos Espíritos também que somente os espíritos superiores compreendem a Deus. Eles vivenciam as suas leis. Eles têm compreensão total. Eles entendem a natureza, eles entendem todas as leis. Nós ainda, como diz a questão 615 do Livro dos Espíritos, sofremos porque nos afastamos das leis de Deus. Então nós ainda somos rebeldes à lei. A lei é de amor e é para fazer o bem. Mas nós ainda nos atrapalhamos desse grande convite, que é amar e fazer o bem. Mas estamos a caminho, estamos aprendendo. E é através do grande exemplo de Jesus, dessas falas que ele deixa para nós, que nós somos convidados a relembrar o caminho, redirecionar a nossa bússola, redirecionar a nossa caminhada. Porque tudo isso está aqui dentro de nós. Suas leis estão em nós. Só precisamos reavivar, reajustar a rota. Então, será útil a adoração exterior? Sim, nos dizem os Espíritos. Se não constituir num vão simulacro, se não for um teatro, se não for só para que os outros vejam. É útil dar bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo o proceder, a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Olha que forte essa questão do Livro dos Espíritos e que importante que nós possamos nos atentar a ela. Porque se nós desmentindo o nosso proceder, o que ele está falando? Fala, mas não faz. É necessário fazer, é necessário agir. O convite é para ação. O convite é para auto-melhoramento de nós mesmos. Ele quer o nosso bem e quer que evoluamos. Seremos espíritos crísticos em algum momento. E por isso nós precisamos percorrer essa caminhada de aprendizado e de ação. Lembra que eu falei que as leis morais estão no Livro dos Espíritos? A primeira é a lei de adoração e a segunda é a lei de trabalho. Nós só vamos evoluir através do trabalho. Então, é necessário que, mais do que falar, que a gente pratique, vivencie todos esses ensinamentos do Cristo. Vivenciar o Evangelho. Vivenciar a adoração a Deus. É trazer Ele para pertinho de nós ao longo da nossa caminhada. Fez algo e deu certo? Agradecer, lembrar de Deus. Graças a Ele deu certo. Se deu errado, agradecer. Olha que oportunidade de aprendizado, oportunidade de seguir em frente com algo que talvez eu não tinha enxergado ainda. Entender a beleza das oportunidades, a beleza da vida, a beleza da reencarnação. É um parente difícil? Talvez ele não seja difícil, talvez seja eu a criatura difícil, que vejo dificuldade nele, mas a oportunidade de crescimento para mim. Às vezes a gente pede paciência, Deus coloca, né? Uma oportunidade para desenvolver a paciência. Aí a gente reclama, mas essa é a oportunidade, esse é o degrau que é necessário superar, vencer. E aí nós vamos nos conhecendo, percebendo que talvez não era o outro tão difícil. Eu que sou resistente, que ainda não consigo olhar o outro com outros olhos, porque ele não faz como eu gostaria que fizesse, não age como eu queria que agisse. Então são oportunidades para que a gente coloque isso em prática. A vivência, para aquilo que a gente fale esteja condizente com aquilo que a gente faz. Desafiador? Claro que é. Claro que é. Mas Jesus demonstrou para nós como fazer, como vivenciar isso, para que a gente possa melhorar esse relacionamento com Deus. E aí nós nos questionamos.
Como eu estou adorando? Para cada um perguntar para si, pensar no dia de hoje, desde que acordou, foi para o trabalho, foi para a escola ou faculdade, foi fazer os afazeres de casa, foi na vizinhança, no mercado. Como foi essa adoração? Nós conseguimos nos ver, conseguimos perceber Jesus no outro, a beleza do outro. Que exemplo tenho sido? Não podemos nos esquecer que onde quer que nós vamos, outros se inspiram na gente, assim como nós nos inspiramos nos outros. Quantas pessoas que a gente observa e pensa, nossa, eu quero chegar lá, nessa paciência, nessa calmaria. E são pequenos passos, são pequenas atitudes. Às vezes alguém do trabalho, alguém familiar. E aí nós podemos pensar, que exemplo eu estou sendo para o outro? A vida de relação é feita em sociedade, justamente para que a gente aprenda uns com os outros. Para que um ajude o outro, um dê suporte para o outro. Nós estamos aqui para nos suportarmos no sentido de dar suporte um para o outro. Quando Jesus convidou os apóstolos para saírem levando o evangelho, ele convidou de 2 a 2, em pares. E nós também vivemos em sociedade para que possamos aprender uns com os outros. Levar a mensagem que já temos em nós, levar o exemplo que já adquirimos de Jesus. Por isso que é através da vivência, da prática. Muito mais do que decorar ou saber qualquer coisa de cor, quando a gente vem no grupo de estudos, né, as questões, o evangelho, é colocar isso em prática lá fora. É demonstrar aquilo que a gente já consegue de vivência com Deus, com Jesus. Porque Ele é o caminho. Será que nós temos refletido sobre isso ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias? Ou a gente só conversa com o Pai quando está no centro espírita? Hoje é dia de ir no centro, hoje é dia de orar, tomar um passe, beber água fluidificada. Quando a gente está lá fora, que é o grande convite para vivenciar, é que a gente está se recarregando as baterias, fortalecendo, sendo amparado. Há uma equipe espiritual que muito antes de nós chegou, preparou o ambiente, higienizou, está cuidando de cada um, trabalhando na nossa intimidade com aquilo que cada um precisa. E aí, quando a gente sai na porta ali fora, é ação. É hora de pôr em prática. É hora de vivenciar. Possamos refletir sobre isso, amigos. E aí Jesus vai trazer para nós, no Evangelho de Mateus 5, 23 e 24, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, qual o sacrifício mais agradável a Deus. E aí vai nos dizer que, se portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ide, antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Então, esse convite ao perdão, esse convite à ação, que depende de cada um, é um convite para que a gente possa colocar em prática a adoração ao Pai. Por isso que ele diz que é o sacrifício mais agradável a Deus. Como é que eu posso orar a Deus, adorá-lo, conversar com Ele, com raiva, com ódio do outro?
Aí tem aquele trechinho que a gente fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí lá dentro, né? Lembra que a oração é aquela que vem do coração? Aí o coração tá que tá, né? Apertadinho, apertadinho, porque a gente ainda tem dificuldade desse medicamento valioso que é o perdão. E que Jesus nos exemplifica como fazê-lo. Então, por isso, nós somos relembrados constantemente nesse evangelho bendito, para que a gente possa perdoar a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos com muita culpa, né? Autoculpa, nos punindo por algo. Perdoar a nós mesmos. O auto-perdão é um remédio bendito. Perdoar o outro, para que a gente possa seguir a caminhada. Muito mais do que demonstrar, sentir, para que a gente não seja o simulacro de que demonstra na frente do outro que está tudo bem, mas intimamente não está tudo bem. E aí Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 7, vai dizer para nós: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, ele diz, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito. Então não é a quantidade, não é a sequência de orações repetitivas, é a qualidade da oração. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Que interessante esse convite do Evangelho. Muito interessante. Porque ele nos convida a olhar o que há de equivocado ainda em nós, para que a gente reconheça isso e trabalhe. Enquanto eu não reconheço que há algo a ser melhorado em mim, eu não vou trabalhar isso em mim. E nós temos ainda essa dificuldade e olhamos no outro. No outro é fácil, né? Identificar que o outro tem que melhorar, o outro tinha que estar aqui na associação assistindo a palestra, vindo no grupo de estudos, mas é para nós. Se nós estamos aqui, não é por acaso. Nós fomos convidados a estar aqui e estávamos atentos ao convite. Todos foram convidados, todos. Mas nós estávamos atentos e viemos. Cabe a nós, agora, quando sair dali, bem utilizar tudo aquilo que nós aprendemos dentro dessa casa, seja no grupo de estudos, seja na palestra, seja no simples sentar ali na cadeirinha, fazer uma oração em silêncio e sair. Alguma coisa lhe foi dito, algum convite lhe foi feito. Nós precisamos ter olhos e ouvidos de ouvir e ver. Então é por isso que ele diz que nós não sejamos o centro da atenção na oração, estejamos atentos ao que ainda há de mal em nós, para que a gente possa purificar e melhorar. Contando sempre, claro, com Deus, que está aqui conosco a todo momento. Pedindo a Ele ajuda, pedindo a Ele forças diante daquilo que eu ainda não consigo, diante daquilo que eu não dou conta. Por isso que é necessário que nós façamos essa conversa, esse relacionamento ao longo do dia. Porque nós passamos por muita oscilação durante um dia. Ora, nosso pensamento está aqui, ora ele oscila. Nós ainda somos espíritos oscilantes.
Nós temos muita dificuldade de nos mantermos aqui. Quando nós entramos no centro, nos colocamos em comunhão, em oração, todos nós elevamos o pensamento se nós estamos atentos ao que nós somos convidados. Se eu não estou pensando em algo lá fora, estou atento. Então nós elevamos o pensamento. E manter esse padrão ao longo do dia é muito desafiador para nós, na categoria ainda que estamos. Então nós oscilamos. Por isso que Jesus convidou a quê? Vigiai e orai. Então nós precisamos vigiar e orar ao longo do nosso dia. Sempre. Por isso que os verdadeiros adoradores adorarão agora. E essa mensagem que está no Evangelho é palavra da vida eterna. É para sempre. É para aquela época, é para agora, é para o nosso futuro imortal, é para sempre. Esse agora é constante, é sempre. Sentir a benesse desse aconchego do Pai, cuidando de nós 24 horas por dia, e a gente se recusando, meu Deus. E é por isso que Jesus está falando isso. Para que a gente possa adorá-lo em espírito e verdade. Agora, constante, a todo momento. E aí vai nos dizer essa mensagem. A FEB está numa campanha da Paz em Família. Está no Instagram da FEB essa fala. Onde nos convida também para reflexão e oração no lar, em família. E aí diz a mensagem: levanta-te cada dia, pense em Deus, louva e agradece, mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar, e cumpre as obrigações que a vida te deu as horas, doando paz onde moras, partindo do próprio lar. Então é um convite para que a gente possa também, enquanto nós fazemos esse bem a nós mesmos, nós vamos irradiando essa paz em nós, no outro, onde quer que a gente vá, para que seja esse ponto de luz no nosso lar. Não tem como ser diferente. A paz no mundo começa em nós. Como que eu vou ter paz se eu não estou em comunhão com Deus? Se eu não me aconchego juntinho dele? Ele está aqui. Agora eu me aconchego. Ele está pronto para que eu me junte com ele. E é necessário que a gente possa sentir. Mas não vamos nos esquecer que mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não o perceba, ele está comigo. Sempre. A todo momento. Porque ele conhece a cada um de nós, pelo nosso nome, pela nossa intimidade. Então ele está conosco. Vocês sabiam que orar é um dever? No Evangelho, no item maneira de orar, vai nos dizer que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, quando nós dormimos, hoje à noite, quando cada um for para sua casa, for se deitar, é o corpo físico que descansa. O espírito, ele entra em emancipação da alma. Ele não dorme. E nós vamos nos juntar com aqueles que nós temos afinidades. Aqueles que já estão preparados, muitas vezes vão trabalhar, outros vão receber ajuda, cada um conforme aquilo que já adquiriu da sua caminhada espiritual. Outros vão para a festa, cada um conforme a sua sintonia. Então, quando a gente retorna para o corpo, é necessário que a gente converse com o Pai, que a gente agradeça pela noite que transcorreu bem, por retornar, por acordar vivo, por mais um dia, por mais uma oportunidade, um dia pela frente. Quantas oportunidades incalculáveis
Está nas nossas mãos decidir o que fazer naquele dia, as nossas escolhas, as escolhas dos nossos pensamentos. O que fazer e onde ir, muitas vezes já está definido. Tem que trabalhar, tem que ir tal lugar e retornar para casa. Mas o pensamento e como você vai agir nesses lugares que já está definido, está nas nossas mãos. Cabe a nós. Por isso que ele vai dizer que é um dever da criatura, logo cedo, fazer essa oração, a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa o Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever? Então não pode ser uma obrigação pesada aquilo que eu faço maquinal do coração. Acordou, agradeça como vem na sua mente, conversa com ele como você conversaria com seu irmão, com seu amigo. Então, como entender o amar a nós mesmos, segundo essa fórmula do Evangelho? Lembra que eu falei do auto-perdão? Desse exercício de auto-amor para conosco mesmo? A questão 351 do Consolador, Emmanuel vai trazer para nós como fazer isso. E isso passa através da oração. Não poderia ser diferente. O amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade, vimos dever, agora necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Então, se é um dever, se é uma necessidade e somos obrigados, não é para fazer quando quer. Agora que nós já sabemos, né? Quando a gente não sabia, a gente alegava desconhecimento. Agora que a gente sabe, nós somos obrigados. Está na observância da lei de Deus. É uma lei de adoração, é uma lei. Precisamos cumpri-la. Estamos sendo convidados a isso. Estamos sendo convidados a estreitar o relacionamento com Deus. Oh, meu Deus, olha o convite. E a gente ainda fala que é difícil. Só tem convite bom e a gente ainda dificulta. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria. Perdi aqui. Teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima, na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Lindo esse texto. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a lei de amor, e um só dispensador de bens, que é Deus. Então, como amar a nós mesmos? Olha que receita fabulosa de Emmanuel. Anotem aí 351 para vocês depois retornarem a ler. Que essa mensagem do Emmanuel possa de fato ir penetrando o mais íntimo de nós, para que a gente possa vivenciá-la. Ela é um remédio para nós, é um convite à autoiluminação, ao auto-melhoramento, porque é o que a gente necessita, fazer brilhar a nossa própria luz, é o que ele está dizendo. É isso que nós necessitamos.
A melhora da nossa psicosfera é a melhora do pensamento individual de cada um, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa auxiliar nesse momento de transição que nós estamos. Nós estamos nesse amanhecer de uma nova era, caminhando para essa regeneração. Para que possamos fazer parte, precisamos regenerar a nós mesmos, iluminar a nós mesmos. E é por isso que Emmanuel nos convida para esse alto amor no cumprimento dos deveres, das obrigações, adorando a Deus. Caminhando então para o final da nossa fala, para que a gente possa levar no pensamento e no coração. Você já se amou hoje? Lembram que o convite de Emmanuel é para o alto amor. Você já se amou hoje? Cumpriu com o seu dever? Vamos juntos? Vamos juntos fazer um hoje, um agora, com mais alto amor, cumprindo o nosso dever e melhorando, estreitando esse laço com Deus, com esse Pai maravilhoso, que só quer o nosso bem e que nos ama. Ele nos ama e nós não estamos sozinhos. Nunca, nunca. Agradeço a todos a companhia na reflexão, nos pensamentos e a atenção. Que o Mestre amoroso possa estar conosco hoje e sempre, porque somente através dele chegaremos ao Pai. Não possamos nos esquecer. Esteja sempre sinalizado no nosso coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que é somente através dele que nós chegaremos ao Pai. Muito obrigada. Muito feliz de estar em São Bento de novo. Não tinha tanta hortência, mas estava linda. Obrigada.